Bem-vindos ao FEILA, Festival da Cultura Irlandesa 2022. Meu nome é Rachel Fitzpatrick, eu sou vice-cônsul da Irlanda em São Paulo e é um prazer estar aqui com vocês virtualmente para abrir esse evento tão importante. It's a real pleasure for the consulate and our embassy in Brasilia to be able to support Kilted Brazil, which is the chapter here of the larger organisation that is promoting Irish music, dance, song and language around the world. There's so much love for Ireland and Brazil, and we're really grateful to Kiltus for all their work, first of all to showcase the talent of those Brazilians who were already promoting our culture here, and also for their efforts to build new connections and allow even more people across the country to become familiar with Irish music in particular. The next 2 days are a fantastic example of this. We will see workshops for both experts and newbies alike in areas including Irish flute, banjo, harp, bodhrán, Irish dancing, and of course lessons in Gaeilge, our national language, and there'll also be a very special live showcase on Sunday evening that we're looking forward to. So we hope you can all participate in as many of these events as possible and that you'll take what you've learned back to your cities in Brazil and spread the word. We cannot wait until the next Presencial FEILA, where we can dance at you all in person, but until then, please enjoy the next couple of days. Olá a todos e a todas. Eu sou Sean e sou embaixador da Irlanda aqui no Brasil e gostaria de agradecer Alex e sua equipe para organizar esse evento aqui no Brasil mais uma vez. Infelizmente estamos online esse ano, mas temos a oportunidade de celebrar nossa cultura aqui no Brasil. A cultura da Irlanda, vamos incluir cantos, música e as obras de James Joyce. Esse ano nós celebramos o centenário de Ulysses, a obra-prima de Joyce, e já estamos envolvidos em vários projetos aqui no Brasil. Tivemos um projeto com 18 universidades no país, quando nós preparamos murais ou painéis em vários lugares, Amazonas, até Rio Grande do Sul e Rondonópolis até Belém do Pará. Nós participamos também com Correios do Brasil e preparamos um selo especial para esse ano. Eu gostaria de fazer para todos boa sorte para esse evento. Vamos celebrar e vamos assistir online. Em nossa língua, Céad Míle Fáilte e Gura Míle Maith. Obrigado.
day we hear a love song of yours. Deep in our hearts it dwells. Bom dia, aqui é o Ernst Klaus, estou aqui na Irlanda, em Killarney, e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da música irlandesa, como funcionam os instrumentos, e vem comigo, e você também pode aprender. Esta é a loja Variety Sounds em Killarney. Aqui são os violinos, também chamados de fiddle. Estes são os bodhrans, instrumentos de percussão, normalmente feitos de alguma pele de animal. Aqui são as flautas de metal e de madeira, chamada de tin whistle ou flute. Aqui nós temos banjos, eles vêm em 4 ou 5 cordas. Essa é a concertina, esse menorzinho, e esse é o acordeão de botão. E aqui temos os violões. Qual você vai escolher? Também pode aprender música irlandesa se quiser. Então, numa session, funciona assim. São músicas que já existem, chamadas de tunes, e aí você aprende essa tune. Então, quando você chega numa session, se você souber a tune, você toca com os músicos, né? Se você não souber a tune, você espera até saber uma que você sabe tocar também.
to my pocket. So many to find, and I pour down for love. Body to fist fighting. When she saw A música irlandesa para mim me trouxe muitos amigos, muitas pessoas queridas. A minha grande inspiração para tocar música é a Sharon Shannon, uma grande acordeonista, e eu tive a honra de conhecê-la e mostrar para ela o nosso forró. Pra dar belo cheiro e derramar em você. Quando chego no riacho, cometendo a mão por baixo da manhã de girassol. Vou dar belo cheiro por baixo do sol. Já se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo até mais ver. Seu moleque aqui pertinho, nega, doce dia eu vinha te ver. Seu moleque aqui pertinho, nega. Agora, ouvindo os passarinhos cantando, a lição fica para você. Escolhe um instrumento, aprende direitinho e vem tocar a música com a gente. Grande abraço, até a próxima!
eu sou Alex Navar e hoje vou apresentar para vocês a tradicional gaita de fole da Irlanda, a Uilleann Pipes. Uilleann Pipes é um nome gaélico que se dá e Uilleann quer dizer cotovelo, porque nós usamos essa parte do nosso corpo, né, o cotovelo, para bombear o ar que vai para a bolsa, né, o nosso reservatório de ar, que também fornece o ar para todo o restante da gaita. Então, a gaita de fole irlandesa, dessa forma como nós estamos vendo aqui, ela apareceu para o mundo, vamos dizer assim, em torno dos anos 50, dos anos 60. E desde então vem crescendo cada vez mais. A gaita de fole irlandesa é constituída de chanter, que constitui a sua melodia principal, a bolsa ou reservatório de ar, o fole mecânico, que bombeia o ar para todo o restante da gaita, os drones, que fazem a nota pedal similar à famosa gaita de fole da Escócia, né, a Great Highland Bagpipes. Nós temos aqui, são 3 drones oitavados entre si, grave, barítono e tenor. E nós temos também esta coisa curiosa aqui, que são essas teclas que são chamadas de regulators. Através delas nós podemos fazer acordes, né, pressionando somente essas teclas. Basta pressionar que você tem esse recurso. Eu posso usar essa parte da mão aqui e fazer ritmos, né, acompanhamentos rítmicos enquanto eu toco a melodia. E uma vez liberada essa mão, de repente tocando aqui com essas notas, eu posso tocar mais livremente sobre os regulators. Então eu vou apresentar para vocês um pouco da gaita de fole da Irlanda, a Uilleann Pipes.
ou fazer, construir uma gaita de fole da Irlanda, a Uilleann Pipes, é patrimônio histórico-cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Olá, tudo bem? Eu me chamo Vitor Alevato do Amaral
e traduzir um livro chamado Outra Poesia, um livro que Joyce não conheceu, um livro que eu chamo de Outra Poesia de James Joyce, por se tratar de uma reunião, a primeira reunião em língua portuguesa dos poemas da juventude e dos poemas de ocasião que Joyce escreveu e que não publicou, além de algumas traduções que ele fez também. São 116 poemas no total. O que interessa a vocês, imagino, seja a relação de Joyce com a música, a relação desses poemas com a música. Bem, o primeiro livro de poesia de Joyce já se chamava Chamber Music, música de câmara. Apesar de haver uma forte ironia nesse título, porque essa música de câmara pode ser de outra natureza. Na outra poesia de Joyce, nós vamos encontrar, sobretudo na poesia da juventude do autor, aquela que vai até o ano de 1900, mais ou menos, uma musicalidade muito forte e uma referência à música em diversos momentos. Uma referência também a diversos elementos da música e a instrumentos musicais. O violino, a sacabucha, enfim, tantos outros instrumentos musicais. Há nessa poesia também uma música distante. E essa música distante, que Joyce já anuncia na sua obra tão cedo, vai reaparecer nos mortos. Quem leu o conto sabe que Gabriel, quando vislumbra sua mulher no topo da escada, no patamar da escada, ouvindo uma canção, ele pensa: se eu fosse um pintor e pintasse esse quadro, se chamaria música distante, distant music. Então a relação dessa poesia com a música é muito forte. Joyce também vai traduzir Paul Verlaine, ele vai traduzir Chanson d'automne, a canção do outono. E essa escolha diz muito do gosto de Joyce por uma poesia musical, pela musicalidade, pelo ritmo, pela sonoridade do poema. Ele vai começar a sua tradução falando de cordas musicais, usando cordas musicais. E depois essas cordas musicais vão aparecer também no primeiro poema de música de câmara. Então, eu faço realmente um convite a todas as pessoas interessadas na música e que queiram saber um pouco mais do papel da música, não só como referência à música, mas como musicalidade também, na poesia joyciana, que leia outra poesia, essa poesia menos conhecida de Joyce. O livro é bilíngue e nas traduções nós temos os originais que Joyce, dos quais Joyce traduziu, as traduções de Joyce e depois traduções novas para o português feitas a partir do original. Além de um texto do Caetano Galindo e um ensaio de minha autoria, que é justamente uma apresentação uma apresentação da poesia de Joyce em geral, não só dessa poesia que eu chamo de outra poesia, né? Essa poesia menos conhecida. Então fica esse convite, fica também o convite ao diálogo e espero que neste ano de Bloomsday tão importante, como é o Bloomsday do centenário de Ulisses, nós tenhamos um diálogo musical, né? Sempre musical, para trazer Joyce para nossa companhia com uma das artes das quais ele mais gostava, que era justamente a música. Eu desejo um ótimo evento para vocês, tudo de bom, e da próxima vez, no próximo ano, nos encontramos, né? Presencialmente, juntos. Um abraço forte para todos.
O dia todo ouço o barulho das águas, fazendo mão chuar, mão chuar, mão chuar. Triste como gaivota, que em seu solitário voo percebe os apelos dos ventos, o monotono, o monotono. Os ventos cinzas, os ventos frios, sopram por onde eu vou. Ouço o barulho das águas, longe, distante, o dia todo, a noite toda. Ouço o barulho das águas, ouço as águas, a ida, a volta, a ida, a volta, chuar, chuar, chuar. Do passado oscuro, a criança veio, de alegria e de dor, partiu-se o meu peito. Tranquilo em seu berço, o bebê se acolhe, possam dor e amor descerá-se os seus olhos. Sopro de vida nova, o vidro embaça. O mundo que não era, já vem e passa. A criança dorme, um velho partiu. Pai que abandonei, perdoe seu filho. Oi, meu nome é Rodrigo Moreira Pinto. Eu sou mestre em literatura irlandesa pela Trinity College Dublin. Eu recebi um convite do Alex Navar para gravar um pequeno vídeo no qual eu falaria algumas palavrinhas a respeito da minha pesquisa, né, minha pesquisa acadêmica. Nessa pesquisa eu estudei a obra de Joyce e a música, como o Joyce ele faz aproximações da linguagem musical, da linguagem verbal em sua obra, além também do uso de diversas canções ao longo da sua obra, com o intuito de servir como um elemento importante ali para a construção do enredo, ou para a caracterização do personagem, ou para a criação de atmosfera. Eu acho que todo leitor de Joyce, em algum momento, vai se deparar com a situação dele estar estudando música na obra dele, né? Porque as músicas estão em toda parte, da mesma forma que a música está em toda parte pela Irlanda. Não dá para pensar que, de certa forma, o Joyce ele faz muito uso da obra dele, da música, porque a música é uma das artes, um dos elementos que a gente mais facilmente associa, né, à Irlanda, né? Tem esse detalhe e tem também o fato de que o Joyce ele foi um músico mesmo, ele foi um músico semi-profissional, ele chegou a cantar em concurso, a ter colocações no pódio, estar entre os finalistas de concurso e chegou a cantar, né, quando já estava em Trieste lá,
sendo escritor profissional e músico nas horas vagas. Ele chegou a cantar, por exemplo, Os Mestres Cantores de Nuremberg, em 1907. Então, por aí a gente já pode imaginar que ele tinha uma formação musical sólida, bastante, assim, né? Ele tocava violão, tocava piano, ele sabia muito bem o que estava fazendo. E o Joyce, ele faz vários usos da música na obra dele. Ele faz uso de intertextualidade com canções, que é o que a gente vê com mais frequência. Então você vai ver muitas letras de diversas canções na obra de Joyce. E se você conhecer o sentido dessas letras, conhecer o contexto que elas foram escritas, produzidas, e você contestar esse uso dessas letras, o sentido delas com o da cena na qual ela está sendo empregada, você com certeza vai conseguir fazer diversas leituras muito interessantes. O Joyce, ele tinha uma capacidade quase que inesgotável de criar sentidos a partir de combinações de textos muito diferentes. É impressionante o efeito que ele consegue. E conforme você vai lendo a obra dele, né, começando de Dubliners, que foi a primeira obra que ele publicou, assim, que tem maior prestígio, né, em 1914, até chegar no Finnegan's Wake, a gente percebe que essa capacidade dele de criar intertextualidade, de fazer experimentações com a linguagem e também de fazer cada vez mais uso da música na obra dele é algo que vai crescendo exponencialmente, né? Tem um livro de um grande acadêmico, pesquisador da música na obra de Joyce, né, que é o Bowen, que ele lista quase todas as citações musicais na obra dele, e nesse livro a gente percebe que o Joyce, o número vai sempre crescendo. Em Dubliners a gente tem algo como 11 ou 17 citações, eu não lembro o número exato agora. Em Retrato do Artista quando Jovem, 25. Em Dublin a gente está na casa das centenas, em Ulisses, aliás, já estamos na casa das centenas, e em Finnegan's Wake tem ainda muito mais. Então a gente percebe que ao longo da obra do Joyce ele foi cada vez mais usando música na obra dele. Então a música sempre aparece, né, como um elemento que ajuda a construir enredo. Então, por exemplo, o pretexto do encontro da Molly Bloom com o Blazes Boylan é o ensaio das peças que ela vai cantar vai fazer uma apresentação, né? E a gente sabe que é um pretexto que eles vão acabar cometendo adultério ali. Esse é um exemplo. Tem vários personagens na obra de Joyce que são apresentados através de uma letra de música ou alguma música que está tocando no fundo. A música também cria bastante atmosfera em vários momentos. E o Joyce, né, que talvez seja o mais surpreendente, ele tenta aproximar a linguagem musical da linguagem verbal. E boa parte das grandes experimentações da linguagem que ele consegue, ela vem dessa tentativa de aproximar as duas linguagens. Então, você vai ver desde coisas como assonância, literação, ritmos, métricas, que são elementos que a gente vê ali bastante na poesia, né? Sobretudo na poesia simbolista. Você percebe que o Joyce ele tenta criar uma espécie de melodias, às vezes, em algumas frases que ele cria, por causa da repetição das consoantes e da alternação das vogais. Então, se você lê em voz alta, você percebe que ela cria uma espécie de melodia. O Joyce ele trabalha muito com tema e variação. Então, você tem uma pequena frase que ela é um tema de um personagem, de um momento, e ele varia isso com uma consciência, da mesma forma que você vê tema e variação, os leitmotivs do Wagner nas óperas dele. O Joyce ele faz muito uso disso. No capítulo Sirens, o Joyce ele tenta emular uma fuga per canonym, sendo que cada uma das vozes dessa fuga seria uma linha de enredo de um dos personagens que estão envolvidos nesse episódio. Cada personagem eles estão fazendo uma coisa diferente, um caminho diferente. Você tem um Bloom, você tem as sereias, que são as barmaids lá atendendo no bar. Você tem o Blazes Boylan, que é o amante. Você tem o cego. Cada um deles tem como se fosse uma voz, uma contrastando com a outra. Cada um está num espaço diferente, né? Uma voz independente, então que cria esse efeito de fuga. E o mais interessante, talvez, é que o Joyce vai fazer com muito esforço, não só no Ulisses ele já começa a fazer isso, mas fica muito mais forte no Finnegan's Wake, é que o Joyce ele tenta criar o principal elemento que caracteriza a música, que é a capacidade de não referencialidade, né? A linguagem verbal, as palavras elas têm sentido. E quando você ouve uma palavra,
você sempre associa ela a alguma coisa que ela se refere. Mas o som, você não tem isso. Você vê uma sequência de notas, você não inequivocamente associa essa sequência de notas a alguma coisa. Ela geralmente evoca sensações, evoca impressões, mas elas não são inequívocas. A gente nunca tem certeza absoluta do que significa aquilo, da mesma forma que a gente tem com as palavras, né? Se eu falar a palavra palavra, por exemplo, você sabe o que quer dizer palavra. A palavra pode significar outras coisas, como por exemplo a palavra de Deus, que é um outro contexto, outro sentido feito em outro contexto e tal, mas acho que deu para entender o que eu quero dizer. E o Joyce, ele tenta fazer isso, de tentar aproximar a linguagem verbal da linguagem sonora nesse sentido, e a principal maneira que ele encontra no Finnegan's Wake é de tentar esvaziar as palavras de sentido. Como ele pode tentar esvaziar as palavras de sentido? Ele faz isso geralmente combinando as palavras com várias outras palavras, tanto do idioma inglês como de outras línguas do mundo, e quando a gente lê o texto, a gente nunca tem aquela certeza absoluta, aquela clareza que a gente tem quando a gente lê um texto jornalístico. Um texto jornalístico que você lê o texto, se for bem escrito, provavelmente ele não é muito ambíguo, não que você não possa interpretá-lo, mas ele tem um sentido ali bastante direto. E quando o Joyce ele faz essas várias experimentações, juntando várias palavras uma vez ou outra, você bate o olho ali, você não tem certeza do que aquela palavra significa. Aquela palavra significa ali pelo menos 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E todas elas fazem sentido e ao mesmo tempo não tem. Então, nesse sentido, o Joyce ele tenta aproximar a linguagem musical da linguagem verbal, porque ele tenta criar esse efeito que a música tem, de que ela age criando sensações na gente, evoca sensações que não são muito precisas, né? Que pode significar muitas coisas diferentes. Então, esse é uma das coisas, uma das muitas coisas que o Joyce faz na obra dele, e ela é muito forte no Finnegan's Wake, e esse é um dos motivos pelo qual a linguagem do Finnegan's Wake ela é muito difícil de ler, e é um texto completamente plurissêmico, né? E tem essa tentativa dele ali, da mistura dessas linguagens.
2, 3, 4.
Now Tim Finnegan lived in Walking Street, a gentleman Irish mighty odd. He had a tongue both rich and sweet, and to rise in the world he carried a heart. But Tim had a sort of a dibbling way, with love for the league where he was born. And to help him on his way each day, he'd a drop of a creature every more. What for the now he takes jump around the floor, your throat or shake. Wasn't he the group? I told her lots of fun and Finnegan's Wake. One morning Tim was rather full. His head was heavy, what made him shake. He fell from a ladder and he broke his skull. So they carried him home, his corpse to wake. They rolled him up in a nice clean sheet and laid him out upon the bed, with a barrel of whiskey at his feet and a barrel of water at his hand. Hey, what will I do now? You dance your part around the floor, your throat to shake. Wasn't he the truth? I told her lots of fun and Finnegan's Wake. All his friends assembled for the wake, and then Mrs. Finnegan called for lunch. First they brought in tea and cake, and then pipes, tobacco and brandy punch. Then the widow alone began to cry. Oh, such a lovely corpse did you ever see? Oh, Tim of Orning, why did you die? With a full up a gob, said Molly McGee. What will I do now? You dance a partner around the floor, your drum to shake. Wasn't he the truth? I told you were lots of fun and Finnegan's Wake. Then Mary O'Connor took up the job, and Billy says you're wrong, I'm sure. And Billy gave her belt and the gob, and left her sprawling on the floor. Then Civil War did they engage. It was woman to woman and man to man. She lay in Lilo was all the rage, and a rolling eruption soon began. What will I do now? You dance to a partner around the floor, your drop to shake. Wasn't it the truth? I told you were lots of fun and Finnegan's Wake. Then Mickey Maloney took his head as a bottle of whiskey flew at him. It missed and it landed on the bed, and they scattered the whiskey all over Tim. Be that he revives and see how he rises. It's Tim Finnegan rising from the bed. With a little whiskey round like blazes, Thunder and Jesus, they'll think I'm dead. What will I do now? You dance your part around the floor, your throat to shake. Wasn't he the truth? I told you were lots of fun and Finnegan's Wake. What will I do now? You dance your part around the floor, your throat to shake. Wasn't he the truth? I told you were lots of fun and Finnegan's Wake. Yahoo! Lanigan's Ball. I stepped out. I stepped in again. I stepped out. I stepped in again. I stepped out. I stepped in again. Ready to dance for Lanigan's Ball. In the town of Ohio, one Jeremy Lanigan back to the way to the height of the power. His father he died to maintain a man and nothing of honor to neighbors the ground. The feeling in body for friends and relations. Who never forgets when it comes to be real. Anything but listen to me, guys, listen to rose and directions and Lanigan's Ball. Best fighting doubling. Doing nothing at all. Best fighting doubling. Learn to dance for Lanigan's Ball. And I stepped out. I stepped in again. I stepped out. I stepped in again. And I stepped out. I stepped in again. Learn to dance for Lanigan's Ball. And I stepped out. I stepped in again. I stepped out. I stepped in again. And I stepped out. I stepped in again. Learn to dance for Lanigan's Ball. They were doing all kinds of sexy walkers around and a winner. But you like nice and varnished and nonsense and get them and toast of the beauty shit. The boys are happy, the girls are high, and next always into double. The lights and habit and tennis, my guy, shit, but even the love of the infinity. So boys, get with their guns, be self-correcting, from the fella like you. But some have replied, they're finding your fiction and keeps him a terrible relevant by you. Who plays in the Bible with new and strangle the skis of their back and no chapters and no. The ghosts of the rebels, the captain and tangle, they put a knife to Lanigan's Ball. It's sweating ugly. Doing nothing at all. It's sweating doubling. Sex the laws, it's sweating doubling. Doing nothing at all. It's sweating doubling. Learning to dance for Lanigan's Ball. And I stepped out. I stepped in again. I stepped out. I stepped in again. And I stepped out. I stepped in again. Learn to dance for Lanigan's Ball. And I stepped out. I stepped in again. And I stepped out. I stepped in again. I stepped out. I stepped in again. Learn to dance for Lanigan's Ball. And I stepped out. I stepped in again. I stepped out. I stepped in again. And I stepped out. I stepped in again.
gentlemen, team number 1, dancing The Children of Lir. Era uma vez, tem todo esse poder de fazer tudo isso vir a acontecer. Basta então as palavras falar para tudo ao redor já mudar de lugar. Contando 1, 2, 3, então era uma vez e de novo 1, 2, 3, então era uma
A gente faz junto a história que conta e começa pra mim e pra todos vocês.